Irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todas, a paz, good morning. Ah, já comecei logo já, né, no poliglotismo. Paz do Senhor, bom dia. Para mim também é um prazer, é um privilégio. Sabe, quando nós nos reunimos como família, é sempre um privilégio, né? Nós nos reunimos, estamos em comunhão, estamos em unidade. Para nós é um privilégio. Ontem, no nosso treinamento de líderes ali no Seixal, eu estava falando sobre isso, sobre como que desde o início, desde lá de Adão, o inimigo sempre tentou gerar uma desunião, né? Você vê Satanás entrando naquela serpente e ela colocando, né? Aquela, já inseminando ali já um, colocando já a criatura contra o Criador. Então a gente vai ver que tudo que o inimigo quer é gerar essa desunião. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos conservado em unidade, em comunhão uns com os outros. Então é um privilégio poder estar aqui ministrando e aprendendo com vocês e orando juntos. Sabe que a oração sempre foi e sempre será uma arma poderosa. Nosso apóstolo em memória, ele dizia algo interessante. Ele falava: tem três armas que são poderosíssimas e que nunca, jamais perderá a validade. Eu lembro disso. Ele dizia que se o cristão entender e pegar e usar dessas três armas, três não, falava quatro, essas quatro armas, a vida dele sempre será uma vida de sucesso, uma vida de vitória. E ele falava muito dessas quatro armas, que a primeira arma é a oração, a segunda o jejum, a terceira a palavra, né, a importância da palavra, e a quarta arma era o louvor. Então, uma dessas armas que ele sempre falava, a oração, a oração, a oração, a oração. Então, poder estar, né, entrar em projetos como este, de oração, de intercessão, né, de clamor, realmente é um privilégio. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Sidney, da pastora Cris, que com tanta sensibilidade tem conduzido. Sensibilidade, eu quero aumentar mais acrescentar mais uma palavra para esse projeto, que com tanta sensibilidade e também com tanta seriedade tem conduzido esse tempo de oração, de intercessão. E a oração sempre foi, como eu disse, sempre será uma arma poderosa. A oração nunca vai sair de moda, né? A modernidade vem, os tempos são outros, mas a oração sempre será uma arma poderosa. E esse grupo não, eu uso até falar esse projeto, esse ministério de intercessão pela família, continua sendo realmente uma arma, né, da parte de Deus. Então, muito obrigada, pastora Cris, obrigada, pastor Sidney. E eu tenho, acho que alguns irmãos aqui, finalmente, aleluia, né? Eu vi lá, conheci lá em Gales, eu conheci a Michelinha, né, do coração. Quem mais que eu conheci lá em Gales, aqui que é da intercessão? Revi a Fran, que é um amor de pessoa, mulher de Deus, seu digníssimo esposo, Felipe, irmão Felipe. Mas quem mais eu vi lá em Gales, gente? Quem me viu lá em Gales, pelo amor de Deus? Que eu vi assim, finalmente vi pessoalmente. Thaís também, né, tá? Isso é uma bênção, Thaís. Os demais eu não sei. Eu, a Jeane, finalmente vi a Jeane também. Não sei, pelo menos eu te vi, Jeane. Não sei se você me viu, Thaís. E assim vai. Então, é um privilégio poder revê-los. Então, vamos partir para a reflexão. Eu queria hoje meditar com vocês, e daqui a pouquinho a gente já vai orar, em Apocalipse, capítulo de número 3. O tema que não foi passado foi permanecer, né? Vigilante, ali fiel. E eu sei que esse tema veio da parte de Deus para o nosso coração. A oração, se você quiser, anote aí essa frase. A oração resolve tudo. A oração resolve tudo. E tirar esse tempo de oração aqui agora para nós vai ser, mais uma vez, fundamental. O tema que me foi passado é permaneça até que ele venha. Então a gente vai trabalhar em cima desse tema. Apocalipse capítulo 3. A oração resolve tudo. Tem uma frase que, se você quiser anotar também, sei que está de manhã, né? Mas é bom que a gente faz essa dinâmica aí, a gente vai exercitando e o sono vai embora, e o cansaço também. Tem uma frase da pastora Karine que diz assim:
A oração, tem uma da pastora Karine e tem uma do apóstolo Elias, que era o pai da pastora Karine, que partiu para o Senhor. E ele falava assim: a oração muda as circunstâncias, é, a oração transforma e reverte circunstâncias. A oração transforma e reverte circunstâncias. E a frase que a pastora Karine sempre cita é: tem coisas que a oração muda, mas tem coisa que a oração revela o que precisa ser mudado. Eu vou explicar. E tem sentido. Para disso, tem coisa que a oração muda, mas tem coisa que a oração revela o que precisa ser mudado. Sabe por quê, Fran? Porque Deus não vai fazer tudo por nós, né? Tem coisas que, por exemplo, o declarar Lázaro, venha para fora, isso foi o Senhor, né? Mas o pedir para que a pedra do túmulo fosse removida, isso foi com o homem. Então, tem coisas que quando você ora, Deus tira, Deus desfaz. Isso é muito interessante, gente. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu acredito que sim. É, se não tiver, vocês me falam, tá? Que eu estou um pouquinho distante aqui do micro. Então, tem coisas que a oração ela vai mudar. Você bate o joelho assim e começa a interceder, clamar, clamar. Deus muda a circunstância. Aí você fala, né? Dá o testemunho, irmãos, eu orei, orei, e Deus mudou completamente. Mas também tem oração que Deus, no período da oração, vai te mostrar o que precisará ser mudado. Então é diferente. Mas tem coisas que a oração muda e tem coisa que a oração revela o que precisa ser mudado. Então, vocês tem momentos que Deus vai intervir, Ele mesmo vai intervir diretamente, mas tem momentos que no período da oração, Deus vai te revelar o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, entende? Não sei se vocês estão compreendendo a diferença. Tem, tudo é pela oração, né? Através da oração, Deus vai intervir e através da oração, Deus vai me mostrar o que eu preciso fazer para mudar. Porque nem tudo Deus vai fazer. Lembra sempre do exemplo Lázaro? Lembra sempre da pedra e de Lázaro, certo? Então, remover a pedra foi com discípulos, foram com os discípulos, eles que tiveram que fazer, mas dar ordem para que Lázaro ressuscitasse foi com Deus. Então, tem coisas que Deus vai fazer por nós, mas tem coisas que Deus vai nos mostrar o que eu e tu precisamos fazer. Então, nem tudo Deus vai fazer, mas muitas vezes Deus vai nos mostrar o que fazer. Então, a oração ela é fundamental. Quando nós vamos aqui para Apocalipse, capítulo 3, aleluia, Apocalipse, capítulo de número 3, aí nós vamos trabalhar no versículo de número 11 e no versículo de número 12, versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: quem consegue ler para mim? Todos, eu acredito, a maioria tem Bíblia, que eu queria ler hoje, ler alguns versículos com vocês, e aí eu gostaria que, por gentileza, você abrisse comigo e lesse para mim. Então, Apocalipse capítulo 3, vou pedir à pastora Cris que leia o versículo 11, e um outro irmão que tem a Bíblia aberta, leia o versículo 12, por favor. Então, pode ler, pastora Cris, por favor. Eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Uhum. Um outro irmão leu 12, consegue? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigada, pastor. Obrigada, Paulinho. Então, repare no versículo, eu vou começar pelo versículo 13. Tens aí a canetinha, sublinha já esse versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Repara que Espírito está com letra maiúscula. Então, refere-se ao Espírito Santo, né? Ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Por norma, né? Nem sempre, mas na sua grande maioria, teologicamente falando, quando nós encontramos na Bíblia o termo Espírito, com letra minúscula, está se referindo ao Espírito do homem, né? O meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
constar lá em Lucas, né, quando Maria ela fala, o meu espírito se alegra em Deus. Então, o espírito com letra minúscula refere-se ao espírito do homem, mas o espírito com letra maiúscula refere-se ao Espírito Santo. Então, Apocalipse, aqui no Salmo, no verso 13, Deus está a falar através de João, né, o discípulo amado, que até então estava preso na ilha de Patmos, quando foi perseguido, quando a perseguição veio sobre a igreja. E então João, a história diz que João foi o único discípulo, né, que morreu de morte natural. E ele foi, então, exilado na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, Deus dá a ele a revelação do que será o céu, a revelação da Nova Jerusalém, a revelação da glória. Né? Uma curiosidade aí, para quem já sabe, vou só relembrar, para quem não sabe, a história diz que quando os apóstolos, né, estavam sendo perseguidos, e na sua grande maioria, quando a igreja estava sendo perseguida pelo imperador Nero, lá em Roma, né, muitos foram incendiados, outros foram decapitados, outros foram crucificados, né, outros foram lançados a bestas feras. No caso de João, a história diz que João foi jogado, né, dentro de um caldeirão com óleo fervendo, e a história diz que ele saiu ileso. Ao ver isso, saído ileso desse azeite, desse óleo fervendo, Nero entendeu que com João ele era diferente. Então, como ele viu que o azeite, o fogo não o matou, então aí levaram então João para a ilha de Patmos, e ali ele ficou encarcerado até os seus últimos dias, até a sua morte. E é interessante que quando eu entendo que quando o inimigo pensa, né, que vai roubar, que vai matar, que vai destruir, pelo contrário, é onde Deus aproveita essa fase, aleluia, essa nossa fase de maior dor, talvez de aparente esquecimento, de aparente deserto, porque na mente dos imperadores, na mente do inimigo, João estava sendo lançado na ilha de Patmos para morrer, para ser esquecido, abandonado, ignorado, né, para viver no deserto. Isso na mente do homem, mas no projeto de Deus, Deus estava separando João para receber as revelações do céu. Deus estava separando, escondendo João para receber as revelações do céu. E aqui eu já quero aplicar para a minha vida e para a sua vida. No momento de maior dor, no momento de deserto, de perseguição, de aflição, é nesse momento que Deus está nos capacitando para receber as maiores revelações. Então, deixa eu te falar, não despreze o dia mau, não despreze o dia da dor, não despreze o dia da aflição, não despreze o dia menos bom aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus é o tempo que Ele está preparando para nos forjar, para nos amadurecer. Né? Não tem até uma frase, não é versículo, mas é uma frase que diz que os maiores testemunhos nascem das maiores dores. Né, das maiores dores, gerar o testemunho dói, custa, contar é fácil, mas gerar custa, gerar dói. Então, João foi jogado, literalmente jogado na ilha de Patmos para ser esquecido, para ser abandonado, para ser rejeitado. Só que o céu já tinha um plano para João. João, você vai, aos homens você está sendo enganado, aos homens, ou você está sendo esquecido, abandonado, mas para mim, João, eu estou te conservando, eu estou te preparando para você receber as maiores revelações, que é o Apocalipse. Então, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, João recebeu as revelações de Deus através através, né, dessa escravidão. Então, não despreze o dia mau. Pastor, eu estou vendo uma fase, eu acho, pastor, que é a fase mais desafiadora da minha vida, então celebra. Prepara o culto em ações de graça. Compra aí as pipocas, compra o Guaraná. Reúna a família, senta à mesa e celebre, porque Deus está te dando a oportunidade de gerar um grande testemunho. Deus está te dando a oportunidade de ser canal de bênção para outros. Amém? Deus não despreza a dor, irmãos. Deus não despreza a nossa aflição. Deus não despreza o dia mau. Aleluia. Você pode abrir o seu áudio rapidinho e dizer glória a Deus, amém? Aleluia. Ou você pode escrever aí, amém. Eu Glória creio. a Deus, Glória a aleluia, Deus. amém. Glória a Ó, Deus, Amém. aleluia. Glória a Deus não Deus. despreza a sua dor. Deus não esquece da sua aflição. Pelo contrário, na sua dor e na sua aflição, você vai gerar um grande testemunho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aí, no capítulo 3, no versículo de número 13, o texto está dizendo o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu vou começar pelo 13. Então, Deus diz à igreja, e Deus diz hoje aqui a esse projeto bonito do MFO, Mães e Filhos que Oram. Deus diz para mim e para você, não, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, permanecer até que ele venha. Então, a primeira coisa, se você quiser anotar, que eu preciso fazer para me manter firme, firme, permanecer até que o Senhor venha, de acordo com o versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que Deus diz a mim e a você hoje, nesta manhã? Pastor, eu acho que Deus, essa palavra, pastor, é para a irmã que deveria estar na oração agora e não está. Essa palavra, pastor, é para a irmã que está aqui do meu lado. Não. Essa palavra é para mim, Núbia Kelly de Souza. Essa palavra é para você. Amém? Ouça com o coração bem aberto e receptivo. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Primeira coisa. Ouça, primeira coisa, para permanecer fiel. Então, pastor, o que eu preciso fazer para permanecer fiel? O que eu preciso fazer para permanecer fiel? O que eu preciso, pastor, exercitar para que eu permaneça fiel? Primeira coisa, versículo 11. Guarda, eis que venho sem demora. O texto está dizendo, eis que venho sem demora. Jesus está fazendo uma promessa, e a promessa é o quê? Eis que veio sem demora. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos guardar para permanecer fiel é a esperança de que Jesus vai voltar um dia. Aleluia, aleluia. Missionária Emília, Jesus em breve vem. Aleluia, aleluia. Irmã Daniela, Jesus em breve vem. Glória a Deus. Irmã Fran, Jesus em breve vem. Irmã Jeane, Jesus em breve vem. Aleluia. Irmã Leonai, Jesus em breve vem. Glória a Deus. Eu vou declarar isso mais uma vez para o meu coração e seu coração. Michele, prepara-te. Jesus em breve vem. Aleluia. Essa é a nossa maior esperança. Pastor, o que eu não posso perder nesse tempo? O que eu não posso perder? A esperança de que Jesus, em breve, voltará para nos buscar. Irmãos, essa é a nossa maior convicção como igreja. Essa é a maior convicção que nós temos. Aleluia. Jesus, em breve, voltará. Jesus em breve voltará. Eu e tu não podemos viver como se Jesus nunca mais fosse voltar. Nós não podemos viver como se a nossa esperança ficasse, foi lá no passado. Não. Eu quero declarar sobre a mim, sobre a sua vida, que nada e nem ninguém irá roubar essa esperança do nosso coração. Qual esperança, pastora? Jesus em breve vem. Em breve o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Ali não haverá mais pranto nem dor. Aleluia, aleluia. Ali não haverá mais peso, ali não haverá mais cansaço. O Senhor nos dará um novo nome, glória a Deus. O Senhor nos dará novas vestes, glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a permanecer fiel, que o Senhor nos ajude a guardar essa esperança, a esperança de que Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Para alguns, Jesus já voltou há muito tempo. Para o apóstolo Elias Rezende, Jesus já voltou há muito tempo. Talvez para um irmão na fé que você conheceu, talvez, pastor, conheci um irmão fervoroso, para ele Jesus já voltou, porque Jesus já o levou. Para nós não, Jesus ainda voltará. Então, permaneça fiel, permaneça guardando e conservando essa esperança. Qual a esperança? Pastor, a esperança de que Jesus em breve vem, Jesus em breve voltará. E essa é a nossa maior esperança como igreja. A nossa esperança não é ficar rico, a nossa esperança não é ser curado, a nossa esperança não é guardar ou juntar dinheiro, ainda que tenhamos, ainda que Deus nos dê, e é direito da igreja, porque Cristo Jesus conquistou isso na cruz do Calvário, mas a nossa maior esperança é aquele dia em que veremos o Senhor face a face, aleluia, aleluia, e ouviremos a sua voz dizendo, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança a terra que vos foi preparada, porque foste fiel no pouco,
sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando Jesus reúne os discípulos antes de ser assunto aos céus, Jesus diz o quê? Porque, né, estáis desesperado. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que voltará para vos buscar. É o mesmo que voltará para te buscar. Aleluia. Você pode se regozijar nesta manhã. Sabe que a sua alma, o seu espírito pode se alegrar nessa manhã. Jesus em breve voltará e nós o veremos como ele é, aleluia. Ana, nós o veremos como ele é, aleluia. Irmã Girlândia, nós o veremos como ele é. Irmão Felipe, nós o veremos como ele é. Pastor Sidney, finalmente o Senhor vai ver Jesus, o amado da sua alma, o seu Salvador, aquele que te resgatou, perdoou os seus erros, suas falhas, escreveu o seu nome no livro da vida, te deu novas vestes. Finalmente, Michele, nós vamos ver o Senhor como ele é. Aleluia. Que eu e tu possamos guardar firme isso no nosso coração. Jesus em breve voltará. Pastor, o que eu preciso fazer para permanecer fiel até que ele venha? Guarde a esperança de que ele em breve voltará para nos buscar. Em Atos capítulo 1, a partir do versículo 11, você que está anotando os pontos, põe aí para basear, fundamental o que eu estou falando. Aleluia. Atos do 1, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, quando Jesus então está subindo e o anjo aparece, né, a eles dizendo, olha, por que vocês estão assim aflitos? Fiquem em paz. Esse mesmo Jesus que viste subir é o mesmo Jesus que em breve voltará para te buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo de número 16. Aleluia. O texto vai dizer, glória a Jesus. Primeiro, eu quero ler com vocês, gente. Vamos ler esse texto para você dar glória junto comigo? Vocês estão aí, né? Graças a Deus. Quem crê que vai subir? Quem crê que vai ficar feliz quando Jesus voltar? Hã? Aí você fala assim, pastora, eu não vou ficar feliz quando Jesus voltar, não. Eu vou subir feliz, pastora. Mas não vou ficar, não. Eu vou subir feliz quando Jesus voltar. Amém? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha o versículo 16, gente. Se você não tem sublinhado, sublinha aí esse versículo na sua Bíblia. Aleluia. Pastor, eu não tinha sublinhado esse versículo, não. Então sublinha. Oh, glória a Jesus. Vamos ler a partir do versículo de número... vamos ler o 16. Porque o mesmo Senhor, aleluia. Vamos ler o 15. Dizei-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda, olha aí, para a vinda do nosso Senhor, não pereceremos os que dormem. Olha o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, aleluia. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-se. Olha aí, gente. Oh, meu Pai, aleluia. Aleluia. Olha aí, a encontrar-nos, aleluia. Porém, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê, igreja? Arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, o quê? A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Paulo está escrevendo à igreja que estava em Tessalônica, dizendo, olha, esse mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, aleluia, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, aleluia, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, glória a Deus. Deixa eu te falar, não perca a esperança de que Jesus em breve voltará para nos buscar. Jesus em breve vem, Jesus em breve vem, aleluia. Segunda coisa, aleluia, que eu não posso perder, que eu devo guardar para permanecer fiel. Está aí no versículo, ainda no versículo de número 11 que nós lemos. Eis que venho sem demora. Então, a primeira coisa, guardar a esperança de que Jesus vai voltar para nos buscar. E a segunda, e eu concluo aqui,
Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. O que, que o texto diz, irmãos? Guarda o que tens. Esse guardar o que tens. Deus está dizendo para mim e para você. Guarda o que tens, os seus dons e os seus talentos, para que tu permaneças firme, para que tu permaneças fiel até que ele venha. Deixa eu falar para você, deixa eu te relembrar. Deus te deu dons e talentos. Eu vou repetir, Deus te deu dons e talentos. Eu vou repetir, Deus te deu dons e Amém. talentos. Pastora, eu tenho dons e talentos? Tem, tem. Ai, pastora, eu acho que não tenho, não. Tem, tem. A Bíblia diz que o Senhor deu dons e talentos ao homem. Você tem dons e talentos, e Deus está dizendo para mim e para você hoje, nesta manhã, guarda, mas não é guardar no sentido de não usar, é o guardar no sentido de pôr em prática, de pôr em prática aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te confiou. Você que tem os dons e os talentos estão enterrados. Ai, pastora, eu louvava muito a Deus. Hoje não, pastor, hoje eu não louvo tanto. Pastora, antes eu era da intercessão da minha igreja. Hoje não, pastor, hoje nem muito. Pastora, antes eu era da palavra. Agora não, pastora, os tempos são outros, muita correria, muito trabalho, pastora cansada. Antes eu servia nessa área, antes eu fazia muito isso. Antes, pastora, lá no Brasil, pastora, há 2 anos atrás, pastora, há 3 anos atrás, eu usava muitos dons, eu era mesmo, eu fazia e ia acontecer. Agora não, pastora. Agora a minha idade já não permite. Agora a correria, são 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas de trabalho. Já chego em casa só o caco, né? Pastora, também aqui, né, é diferente, aqui nesse país tudo é diferente o país, a cultura, mas o Deus continua sendo o mesmo Deus que te deu dons e talentos, lá, talvez no Brasil, na África, na Argentina, onde você estava, é o mesmo Deus que está aí com você, e Deus hoje está falando para mim e para você, o que tu estás a fazer com aquilo que eu te dei, com os dons e com os talentos que eu te dei. O tempo não pode ser uma justificativa para nós enterrarmos os dons e os talentos. A cultura, o tempo, a idade, o trabalho, não pode ser uma trave para nós exercitarmos os dons e os talentos que Deus nos deu. Deus hoje está despertando o teu coração e Deus hoje está falando comigo e com você. Faça uso daquilo que eu te dei. Eu te dei dons, eu te dei talentos, e o que você está fazendo com os dons e os talentos que eu te confiei? Dons é tudo aquilo que está na esfera espiritual, o dom de falar em línguas, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretação de línguas, o dom da fé é espiritual. Talento não, talento é aquilo que é natural, nasceu com você. Por exemplo, acho que foi a irmã Jeane, né? E a outra irmã, que agora eu não me recordo o nome, mas me diz aí, pastora Cris, que ficaram responsáveis de fazer o almoço da conferência das mães e filhos que oram. Isso é talento que Deus deu e Deus vai aperfeiçoar. Irmão, que mão ungida é essa da irmã Jeane? Que a gente come já pensando, já queimando, Senhor, queima caloria, queima caloria, queima caloria, Senhor. Porque uma mão ungida dessa, isso é o que é talento. A Jeane e a Poliana, mão ungida e toda a equipe, gente, que pelo amor de Deus, isso é o que é talento, está usando para a glória de Deus. Talvez a irmã Jeane não está lá no microfone, lá em cima do púlpito, né? Lá pregando e tal, mas está sendo usada por Deus através do talento que Deus deu. Alguns vão ser usados, talvez, na esfera espiritual. E todos nós, gente, deixa eu falar bem pertinho, para a pastora, acho que não tem, não. Pastor, acho que esse é negócio para o pastor Cid, é para a Fran. A Fran é que é dessas coisas. Pastor, acho que eu não tenho, não. Vou falar bem pertinho. Você tem dons e talentos. Deus deu, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não se arrependeu quando te deu dons e quando te deu talentos. E a grande pergunta hoje, por misericórdia e graça, Deus está usando minha vida para te fazer essa pergunta. Onde você tem colocado, onde você está usando os dons e os talentos que Deus te confiou? Sabe por quê? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é, pastora? Libera. Deus vai te cobrar, vaza. Deus vai te cobrar, vaza. Oh, glória. Vai chegar um dia, Fran, que o Senhor vai dizer assim, Fran, minha filha, pois não, Senhor. Não, a Fran não. Irmã Trifosa, pois não, Senhor. Irmã Trifosa, faz favor aqui. Pois não. Irmã Trifosa, quanto tempo a senhora viveu lá na Terra? Então, Senhor, pelos meus cálculos, eu vivi 122 anos. Ah, tá. E o que a irmã Trifosa fez com os dons e os talentos que eu te dei? Então, Senhor, senta aí que eu vou te explicar.
Senhor, muito frio. Senhor, muita correria. Senhor, é muitos afazeres, é muita coisa. Aí eu não consegui fazer uso dos dons e dos talentos que o Senhor me deu. Deus vai cobrar de nós os dons e os talentos que Ele nos confiou. Tu tens dons, tu tens talento. E Deus hoje está dizendo para mim, para você, faça uso, para que tu permaneças firmes. Irmãos, eu fico pensando, e eu já termino aqui para nós orarmos. Eu fico pensando, às vezes, Thaís, se a gente que o anjo às vezes tem que pegar aqui, ó. Não sei se com a pastora Cris não deve acontecer, não, porque a pastora Cris já acorda a 1000 por hora. Mas às vezes o anjo tem que pegar aqui, ó. Ó, pega aqui no meu colarinho, aqui e fala assim: vamos orar, minha filha, vamos orar. Não, você vai orar sim. Senhor, hoje eu não vou no culto, não. Hoje eu não vou, hoje eu não vou entrar na sala de oração, não. Aí o anjo vem e fala assim: vai. Aí o anjo te pega assim e fala: vai, pega você e buf, coloca você lá, né? Às vezes nós somos assim, por quê? Porque temos uma responsabilidade, né? Estamos ali, demos a palavra para Deus, falamos para o líder, pode contar comigo, conta comigo. Às vezes, se com responsabilidade assumida, nós já temos uma luta, né? Uma luta contra a carne, uma luta contra o espírito de ser usado, se deixar ser usado. Imagina se não tem uma responsabilidade assumida. Imagina se você não tem uma responsabilidade assumida. Eu assumi essa responsabilidade. Pastora Cris, conta comigo todas as quartas-feiras. Pode contar comigo. Se eu não assumo a responsabilidade, eu faço quando quero. Eu entro quando quero, como me apetece. Agora, quando eu assumo a responsabilidade, eu tenho uma palavra para zelar. Eu tenho uma palavra para dar. Então, se eu e tu não nos envolvermos, isso tudo para dizer o quê? Se eu e tu não desenvolvermos os dons e os talentos que Deus nos deu, nós viveremos um cristianismo ralo, desculpa a expressão, mais ou menos, porque não temos responsabilidade. Só que Deus está dizendo para mim e para você, para que tu permaneças firme, até que Ele venha, tu tens que usar os dons e os talentos que Deus te deu. Dons espirituais é aquilo que é na região espiritual. Deus te deu dons, os dons espirituais. Deus te deu talentos para cozinhar, talentos para pintar, talentos para arrumar, talentos para fazer, talentos. Pastor, olha só, eu não prego, não, não tenho eloquência para pregar, pastora, mas eu sei fazer uma comida boa para ajudar aquele irmão, eu sei fazer uma limpeza para ajudar na casa daquela irmã, eu sei auxiliar, eu sei fazer uma costura, eu sei fazer uma pintura, eu sei fazer, mas usar isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Tu tens dons e talentos, e eu e tu precisamos guardar. O texto está dizendo: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Primeira coisa que eu preciso guardar para permanecer firme, a esperança de que Jesus vai voltar para nos buscar. E a segunda que eu preciso guardar não no sentido de aposentar, colocar e deixar, não, mas no sentido de fazer uso teus dons e os teus talentos. O que tu tens feito para que o nome do Senhor seja glorificado? Use os seus dons e os seus talentos e tu permanecerás fiel em o nome de Jesus. Deus nos deu dons e talentos. Pastor, onde está escrito isso? Só anote, não vamos ler para nós orarmos. 1 Pedro 4,10, onde o Senhor fala que Ele deu dons aos homens. Romanos 12, versículo 6. E 1 Timóteo 4,14. Paulo está dizendo: não despreze o dom de Deus que há em ti, meu filho. Então, 1 Pedro 4,10, Romanos 12, 6 e 1 Timóteo 4,14. Aleluia. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor te desperte nesta manhã, em nome de Jesus. Que eu e tu sejamos, por Deus, despertados a entender que em breve Ele voltará para nos buscar. E a entender também que nós temos dons e talentos. E esses dons e talentos, Deus quer que eu e tu o usemos para que o nome dele seja glorificado. Amém, irmãos? Quem toma posse dessa palavra, escreve ou abre o seu áudio e diga amém, eu tomo posse. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Quem vai se deixar ser usado aí, diga eu, com força, pastora. Eu, glória a Deus, aleluia. Eu, glória a Deus, Com força, aleluia. irmã Jeane. Vamos engordar esse Aleluia. povo, irmã Jeane. Com força. Amém. Diga mesmo amém, verbalize mesmo, aleluia. Amém, A amém. palavra de glória a Deus é digna de toda a aceitação. Amém? Amém. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, vamos interceder, vamos glorificar o Senhor. E hoje eu queria que mais uma vez nós temos a oração de gratidão
a oração de exaltação e a oração de petição. O que é isso, pastora? Nesta oração de gratidão, nós não vamos pedir nada, só vamos agradecer. Agradecer pela volta, pela promessa que Jesus nos fez de que iria voltar para nos buscar. Agradecer pelo nosso nome escrito no livro da vida. Agradecer porque um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agradecer pela promessa que Ele nos fez de que vai voltar para nos buscar. Então não vamos pedir nada, só vamos agradecer. Vamos enaltecer a Jesus, que é maravilhoso, que é santo, que é justo. Será que nós conseguimos aí, pelo menos durante um minutinho apenas, agradecer e exaltar a Deus sem pedir nada? Só agradecer e exaltar, deixar o seu espírito se alegrar em Deus, né? Bendizer o seu nome, adorar o seu nome, exaltar o seu nome, aleluia. Então, você que pode, se sente à vontade, abra o seu áudio e vamos orar todos juntos, fazer uma oração de gratidão, de exaltação. Aí depois, nós vamos orar, então, pela nossa causa específica. Pastora, todas as quartas-feiras eu entro aqui na sala do Zoom com a pastora Cris, o pastor Cisne, para orar pela minha casa, pela minha família. Então, agora, nesse primeiro momento, você não vai orar pela sua casa, nem pela sua família. Agora, nós só vamos agradecer e enaltecer o nome de Jesus. Vamos dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo. Você vai deixar a sua alma bem dizer ao Senhor. Aleluia. Aí, depois, eu vou só cantar o coro de uma canção para você ouvir, e aí nós vamos entrar com a oração de concordância. O que é a oração de concordância? É quando um ora e todos concordam, amém? E aí você vai apresentar a sua causa a Deus. Vai orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, por aquilo que é o seu pedido pessoal diante do Senhor. Amém? Aleluia. Então, você que pode, abre o seu áudio, vamos juntos bendizer o nome do Senhor. Vamos agradecê-lo, vamos adorá-lo, vamos dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo. Aleluia.